Olá, queridos, bem-vindos hoje à aula número 9 da Escola Bíblica Dominical. O tema de hoje, como vencer as oposições à obra de Deus. Será que você entende bem o que são oposições à obra de Deus? Vamos orar. Pai, nós rendemos graças ao Senhor e te agradecemos nesse dia por todas as coisas, papai. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós e nós sabemos, papai, que vivemos hoje num mundo, Deus, em que as coisas vêm muitas vezes para nos desanimar, para nos impedir de prosseguir, mas temos, Deus, a presença do Teu Espírito, e isso nos faz mais fortes e nos faz mais do que vencedores. Abençoa meu irmão, a minha irmã, nessa manhã, e que eles possam mesmo, papai, vencer toda a oposição que tem se levantado contra a obra do Senhor na vida de cada um deles. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos? Vamos lá. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A verdade prática. Quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. Olha o que diz no livro de Neemias. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção, pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. A introdução. Neemias enfrentou com sabedoria a oposição daqueles que não queriam ver a obra de Deus sendo realizada. Nos dias atuais, carecemos de obreiros dedicados que, mesmo sabendo que a batalha é dura, ainda assim não recuam, mas trabalham com esmero para que a obra de Deus seja realizada. Não permita que as coisas ou mesmo as pessoas roubem a sua fé. Não deixe, meu amado, que as coisas roubem a sua fé. A sua fé, não. Elas podem roubar as outras coisas, mas a sua fé no Senhor Jesus, não. Os inimigos visíveis são meramente instrumentos do reino das trevas para nos atingir. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Antes de falar sobre a armadura de Deus mais uma vez, eu quero te dizer uma coisa: o Senhor, Ele é galardoador daqueles que buscam a Ele. Então, busca o Senhor, faça com que o Senhor faça parte da sua vida, do seu dia a dia, das suas orações, do desejo do seu coração, para que Ele possa ser galardoador de você. Amém? Ele tem mais interesse em te abençoar do que você mesmo em ser abençoado. A armadura de Deus, nós vamos ver aí que revestir, resistir, ficar firmes, completar a carreira é coisa mesmo de um soldado, de um guerreiro. E é assim que lá em Efésios Paulo descreve a armadura de Deus. Vamos ver. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, vencido o quê? Tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Nós temos um material no canal sobre o trimestre passado, sobre a carta de Paulo aos Efésios. Você pode ver lá nas últimas aulas sobre a armadura com mais detalhes. Você pode entrar no canal, ver esse estudo, para que você entenda que realmente a armadura ela está à sua disposição. Você precisa se revestir dela. Porque muitas vezes você vai deixando pelo tempo, vai deixando parte dessa armadura cair, ou deixa em cima do sofá, ou deixa no quarto, ou deixa no escritório, ou deixa pelo caminho. Você precisa se revestir dessa armadura todos os dias praticamente, para que você possa vencer as ciladas que muitas vezes se levantam contra você. Só as armas espirituais atingem e alcançam os reais inimigos. A nossa luta não é contra a carne, mas contra os principados e potestades. As armas carnais só nos prejudicam, pois muitas vezes levam-nos a dar lugar ao inimigo. Pela fé, experimentamos a operação do Espírito Santo em nossa vida. As ciladas são variadas, né? Desprezo, escárnio, boatos, fofocas, mentiras, astúcias, calúnias e ameaças.
Nós vamos ver no livro de Neemias, quando o povo começou a reconstruir os muros, que tudo isso se levantou contra eles, mas eles venceram isso no nome do Senhor. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-lhe-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com eles Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificais o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. Quanta mentira, né, gente? Quanta enganação, porque eles tentaram reconstruir os muros. E é assim mesmo que as coisas vão funcionando. As pessoas vão se levantando para acusar, para levantar calúnias, o intento maior delas realmente é nos desanimar. Mas permaneçamos firmes na fé no Senhor Jesus Cristo. O caráter de Neemias revela-se ilibado no material escrito disponível. Ele foi tão dotado e talentoso como qualquer homem dos tempos pós-exílicos, como os profetas, né? Por exemplo. Seu contagioso patriotismo era profundo e intenso, e levava os homens a deixar suas colheitas a fim de viajar para Jerusalém e trabalhar na reconstrução do muro. Ele movia o coração das pessoas. Você tem feito isso? Você tem sido um agente transformador aonde você vai? Você tem movido outras pessoas a estar junto com você servindo o Senhor? Sua rígida integridade, associada a uma bondosa humildade, fazem com que ele se projete como um notável exemplo de liderança leiga. Sua abnegada prática de recusar qualquer recompensa pelos serviços deve ter deixado uma impressão indelével nos pobres de Jerusalém. Sua intensa fé em Deus era evidente. Acima de tudo, sua devoção ao dever, sua infatigável energia e determinada persistência impulsionaram um grupo de homens que nunca desistiam. Neemias era um homem de ação, não um homem que se sentava para esperar que Deus fizesse com que acontecesse algum evento sobrenatural. Ele foi e agiu. Ele orou, ele teve a direção de Deus, ele foi e agiu. A desesperada condição de seu povo exigia sem demora que fossem tomadas medidas extremas. Analisando sua obra como um todo, Neemias realmente foi um homem preparado por Deus para agir naquela hora, com aquele povo, naquele momento. O segredo da vitória é oração, disciplina e foco. Você precisa ter foco. Qual é a direção de Deus para você? Você precisa de disciplina, é buscar a Deus, é meditar na palavra, é agir. E você precisa também perseverança, para que você possa realmente chegar aonde o Senhor tem para você. E vamos ao momento você. Você tem sido assim? Você tem foco? Você tem feito planos? Você tem feito projetos diante de Deus para que o Senhor possa realmente mover o coração e derramar sobre você a unção e a graça dele? É a pergunta que eu quero deixar para você nesse dia. Quando você tiver um tempinho, medite nisso. Se você tem tido foco e se você tem sido realmente... Você tem desejado aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém, querido? Aquele que ora, coloca a sua dificuldade diante do Senhor, que quer e pode resolvê-la, só Deus pode fazer isso por nós. O mesmo Deus que nos exortou a orar, também prometeu nos responder às orações. Olha lá em Lucas capítulo 18. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. A palavra de Deus diz assim no Evangelho de Lucas: não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam de dia e de noite, embora pareça tardio em respondê-los? Certamente o Senhor fará justiça. Mas quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Essa é a palavra, é o que Deus deixa para nós. Deus vai fazer justiça. Mas quando Jesus Cristo realmente olhar para nós, será que Ele está encontrando fé no nosso coração? A conclusão: o Espírito Santo ora em nós enquanto trabalhamos, enquanto nos ocupamos de nossas tarefas diárias. Quando Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo fala sobre isso.
O povo parou de trabalhar esperando a volta do Senhor. E Paulo é bem enfático. Aquele que não trabalha, não coma. Pensa bem, irmãos. Você vai cruzar os braços e esperar o Senhor voltar? Não. Prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amém? O Espírito Santo não se preocupa acerca da posição de nosso corpo. Olha que interessante. Isto é, se estamos ajoelhados, deitados, em pé, de costa, molhados. Eu me lembro muito bem, preparando essa lição, um dia eu estava orando por uma pessoa e estava tomando banho e de repente eu falei, Senhor, eu não sei mais como orar por ela. Eu preciso que o Senhor realmente me dê uma direção. E eu fechei os olhos, enxaguando o cabelo. Quando eu abri os olhos, eu vi escrito no vídeo de shampoo assim, restauração profunda da raiz. Amados, foi a oração que eu fiz naquele momento, para que Deus fosse na raiz da pessoa, para que Deus fosse no coração, na alma dela e restaurasse a alma dela profundamente. Esse é o nosso Deus, é isso que Ele quer para nós, uma vida de intimidade com Ele. A oração é o meio concedido por Deus de admiti-lo em nossa vida e necessidades. Jesus não só nos chama a desfrutar suas bênçãos, mas também nos envolve em uma batalha espiritual para a qual precisamos de uma armadura e de armas. É por meio da oração que colaboramos com o Senhor na execução de seus planos para o mundo. Assim, a oração não é apenas um passatempo prazeroso, ela também funciona e combate o nosso inimigo. Amém, queridos? Então, você tem a oportunidade de, nesse dia, meditar um pouco nisso. Que você seja realmente abençoado pelo Senhor e que a sua vida seja coberta da graça, da alegria e da paz do Senhor. Amém? Se você gostou realmente, inscreva-se no canal, nós temos lá no YouTube, compartilhe essa aula com os outros e até amanhã, se Deus nos permitir. O Senhor te abençoe.